Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um resumo crítico de um livro que li recentemente e um livro que aborda uma questão fundamental. É, é uma, é uma, é uma obra de um autor português que é neurobiologista, é filósofo, médico, neurologista. E o resumo crítico, diferente da resenha, é um texto que é mais conciso. Aqui vou apresentar oralmente, para que fique mais expedito, digamos assim. E aí as ideias, né, do livro são apresentadas de forma concisa, mas também inclui a opinião, né, de quem está fazendo o resumo e, portanto, é um texto de opinião. É uma avaliação do livro, né? Pode ser de um livro, de um filme, de um artigo. Nesse caso aqui é o livro que eu terminei de ler, que é do neurobiologista Antônio Damasio, e que tem esse título, O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Então, foi escrito por Antônio Damasio, hoje com cerca de 80 anos de idade, um médico neurologista, neurocientista, que trabalha no estudo do cérebro e das emoções humanas. Ele é professor de neurociência na Universidade do Sul da Califórnia, e O Erro de Descartes, é uma obra que explora a inter-relação entre emoção e razão, desafiando a visão cartesiana de separação entre mente e corpo, a famosa dicotomia mente e corpo. Então, o professor Antônio Damasio argumenta que as emoções são fundamentais para a tomada de decisões racionais, contrariamente à visão de René Descartes, filósofo francês, que defendia que a mente e o corpo eram entidades separadas. Então, em O Erro de Descartes, Antônio Damasio desafia esta tradicional separação, coloquei aqui alguns aspectos. Então, ele desafia essa tradicional separação cartesiana entre mente e corpo. Eu me lembro quando eu li pela primeira vez essa questão do dualismo cartesiano, eu já estava graduada, estava na residência de clínica médica, e aí me chamou a atenção essa questão a partir de uma orientação de um dos nossos preceptores, que era um filósofo, o saudoso professor Guilherme Dávila Lins, e ele falava da questão do dualismo. Ele sempre considerava essa questão, né, mente e corpo como um só, né, como uma só esfera, como uma só dimensão. Então, eu passei a ler sobre o dualismo cartesiano naquela época, e, nesse sentido, para Damasio, ele considera, a partir de fundamentos filosóficos e também com base nas suas próprias pesquisas sobre distúrbios neurológicos observados em seus pacientes, ele encontrou nas emoções e sentimentos uma base biológica essencial para a formação do eu, né, da identidade.
Então, nesse processo, o professor Damásio coloca o cérebro como um protagonista, né, como um centro, né, da análise, atuando no vasto cenário, né, que ele chama do teatro do corpo e no teatro cartesiano das emoções e sentimentos. Então, segundo o professor Damásio, ele considerava, né, que existe uma biologia da mente e da subjetividade. Então, essa visão dele é fragmentada de certa maneira, né? Porque é como se ele considerasse que mente e subjetividade tivessem um substrato objetivo, orgânico. Então, será que já não há uma fragmentação nessa ideia? Então, ele fundamenta essa visão no pressuposto de que a mente não é algo separado do corpo ou do próprio cérebro, mas sim o resultado das interações complexas entre ambos. E aí ele argumenta que a mente emerge das conexões e comunicações contínuas entre o cérebro e o corpo, em processos moldados, como ele chama, pela biologia evolutiva e pela ontogenia, né, que é o desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento do indivíduo desde o início da vida. E, assim, ele postula que, sob a ótica do que ele chama, né, de biologia, que é minhas anotações que são indispensáveis, biologia evolutiva, né? Então ele considera, sob essa ótica da biologia evolutiva, que o cérebro se desenvolveu de maneira a integrar as informações corporais, as sensações físicas, emoções e estados internos, que seriam fundamentais para a sobrevivência e adaptação. Então, a mente seria o produto dessas interações que, ao longo da evolução, foram refinadas para otimizar a relação entre organismo e ambiente, como um aspecto evolutivo. Então, por que o professor Damásio afirma isso? Primeiro, por evidências neurológicas, né? Então, a partir de estudos de que o funcionamento, que mostram que o funcionamento da mente está intrinsecamente ligado às atividades cerebrais, que processam informações que provêm do corpo, como emoções e estados fisiológicos. Então, essa conexão mostra que há um só processo. Então, ele considera, pelos seus estudos, que os danos cerebrais que afetam essas áreas comprometem a subjetividade e a tomada de decisões racionais, o que demonstra, segundo ele, essa integração. Então, a integração corpo-mente, segundo o professor Damásio, não pode ser considerada apenas uma função cerebral isolada, mas um fenômeno que resulta da integração dinâmica do cérebro com o corpo. Então é aí que eu questiono a integração dinâmica do cérebro com o corpo. Então, se um só processo, por que haveria que falar em integração? Então, segundo ele, isso inclui a percepção de estados corporais, como fome, dor e emoções, que afetam diretamente o pensamento, a consciência e o comportamento da pessoa. Então, ao longo da evolução, ainda voltando a essa questão da biologia evolutiva, os mecanismos cerebrais que regulam essas interações foram moldados para garantir a sobrevivência do indivíduo.
Então, a ontogenia, que é esse desenvolvimento, o estudo do desenvolvimento ao longo da vida, também reflete essa integração. À medida que a mente se desenvolve em respostas às experiências corporais e ambientais. Então, para o professor Damásio, a mente não é um fenômeno abstrato e separado, mas resultado direto de uma biologia da mente e da subjetividade, que envolve o corpo, o cérebro e suas interações em múltiplos níveis. Então, eu fiz apenas uma sucinta revisão assim do que pensa, não é, o professor Antônio Damásio a esse respeito. Então, seguindo aqui para já fazer o resumo crítico do livro, seguindo, então, o livro O Erro de Descartes, considerando inicialmente esses aspectos metodológicos. Então, o professor Damásio ele utiliza uma abordagem interdisciplinar. Então, ele nesse trabalho, ele combina neurociência, psicologia e filosofia. Então, ele transita muito bem entre a neurociência, a neurobiologia, a psicologia e a filosofia. E ele baseia suas argumentações nesse livro em estudos de casos clínicos, em estudos experimentais neuropsicológicos e também em revisões, né, que ele fez da literatura científica. Então, essa é a metodologia na qual se baseia esse trabalho e que permite uma análise que é abrangente, né, das interações entre emoções e processos racionais. Então, qual é o conteúdo principal? Então, o livro, O Erro de Descartes, explora a importância das emoções na tomada de decisões e no comportamento humano. Então, Antônio Damásio argumenta que as emoções são fundamentais para a racionalidade, desafiando a visão cartesiana de que a mente é separada do corpo. Então, ele utiliza também exemplos históricos, como o caso de Phineas Gage, para ilustrar como lesões cerebrais podem afetar a personalidade e a capacidade de tomar decisões. E o desenvolvimento, não é, da lógica de argumentação dessa obra. Então, o professor Damásio ele constrói uma argumentação de forma lógica e progressiva. Isso faz com que o livro seja de uma leitura bastante acessível. E ele começa discutindo a história da filosofia e da neurociência, né? Partindo dessa questão epistemológica, e vai introduzindo gradualmente suas próprias descobertas e teorias. Então, a argumentação dele é apoiada por evidências, como eu antecipei, evidências empíricas, estudos de caso, e isso fortalece suas conclusões. Ele também aborda e também refuta possíveis contra-argumentos, demonstrando uma compreensão crítica, né, do tema que ele propõe. Então, agora técnicas de apresentação das principais ideias nessa obra. É clara, né? É uma apresentação clara, como eu disse, acessível, mesmo para leitores sem essa formação em neurobiologia ou em medicina, sem uma formação científica nessa área. Então, o professor Damásio utiliza uma linguagem assim bem envolvente e exemplos práticos para tornar conceitos complexos, né, mais compreensíveis. Então, o livro ele é bem estruturado, com cada capítulo construindo sobre o anterior, não é? Assim, um contínuo, o que facilita o entendimento progressivo das ideias que vão sendo apresentadas. Então, em resumo, o erro de Descartes
é uma obra que combina rigor científico com apresentação acessível, envolvente também, desafiando concepções tradicionais sobre a relação mente-corpo ou sobre a ausência de dualidade ou dicotomia entre mente e corpo, e destaca a importância das emoções, né, dentro da própria vida racional. E esses exemplos que ele utiliza de casos clínicos servem para demonstrar como pacientes com danos cerebrais que afetam áreas, né, responsáveis pelas emoções perdem a capacidade de tomar decisões, decisões apropriadas, esperadas, mesmo que suas funções cognitivas e racionais permaneçam intactas. Então, ele apresenta essa ideia de que as emoções e os sentimentos, ao contrário do que se pensa tradicionalmente, são centrais para o processo de raciocínio e, consequentemente, para o comportamento humano de uma maneira geral. E uma das ideias centrais também que ele coloca o conceito de marcadores somáticos, que ele considera, né, que ele define como sinais físicos que surgem durante experiências emocionais e que influenciam nossas escolhas, né, muitas vezes sem que a gente perceba. Então, o autor demonstra como esses marcadores somáticos são fundamentais na avaliação dos riscos e dos benefícios, né, de diferentes opções, né, típico assim da ideia, né, de um médico neurologista, e conecta diretamente as emoções ao processo de decisão racional. Então, o livro também tem uma ampla revisão das bases neurobiológicas das emoções, oferecendo uma síntese que é acessível entre estudos de neurociência, psicologia e filosofia, como já antecipei. Então, o professor Damásio refuta esse dualismo cartesiano e propõe uma visão integrada do ser humano em que o corpo e a mente estão interligados de maneira inseparável, né? Então, essa leitura é fundamental para quem busca compreender a complexidade do comportamento humano e também oferece uma perspectiva inovadora sobre a importância das emoções, não apenas como algo secundário, mas como essenciais para o funcionamento mental saudável e racional. E ele também coloca a emoção no centro da cognição. E aí ele provoca também reflexões sobre a natureza da consciência e das decisões humanas. Então, tem uma parte que eu coloquei aqui e anotei de forma a não esquecer, e ele coloca isso, e eu acho que é importante para a educação médica. Esse texto que é tirado, né, do livro, né, na página, deixa eu ver aqui, como começa aqui. Sim, na página 286, em que ele reflete, né, sobre como a medicina ocidental tem, ao longo dos séculos, negligenciado o estudo e a integração da mente no próprio cuidado clínico. Então, ele aponta para um paradoxo. Muitos médicos possuem um forte interesse pelas humanidades médicas, escrevendo poemas, romances, refletindo profundamente sobre a condição humana, mas as faculdades de medicina, os cursos de graduação em medicina, né, de onde saem esses profissionais, onde eles se formam, tendem a desconsiderar essas dimensões no seu ensino. Então, literalmente, ele coloca o seguinte: há algo paradoxal na nossa cultura em relação à conceitualização da medicina e seus profissionais. Muitos médicos interessam-se pelas humanidades médicas, e humanidades de uma forma geral, conhecimento humanístico.
das artes, a literatura e a filosofia. Há um número surpreendentemente grande de médicos que se tornaram poetas, romancistas e dramaturgos de destaque. E houve vários que refletiram com profundidade sobre a condição humana e abordaram sabiamente suas dimensões fisiológica, social e política. No entanto, as escolas de medicina, de onde eles provêm, ignoram, na sua maior parte, essas dimensões humanas, concentrando-se na fisiologia e na patologia do corpo, propriamente dito. E na página 287, também fiz aqui uma transcrição, em que ele escreve: poucas escolas de medicina oferecem atualmente aos seus estudantes alguma formação acerca da mente normal, a qual só pode ser fornecida em um currículo forte em psicologia geral e neurociências. As escolas de medicina proporcionam estudos da mente doente, mas é espantoso ver que, por vezes, os estudantes começam a aprender psicopatologia sem nunca terem aprendido a psicologia normal. Então, há diversas razões, continuando a leitura, subjacentes a essa situação. E suponho, né, o autor supõe, que a maior parte delas provém de uma visão cartesiana da condição humana. Ainda na página 287, ele coloca: a mente foi, nos 3 últimos séculos, relegada ao campo da religião e da filosofia. E o resultado de tudo isso tem sido uma amputação do conceito de natureza humana com o qual a medicina trabalha. Então, então aí ele, passando mais e seguindo, ele fala literalmente: a negligência cartesiana da mente por parte da medicina e da biologia ocidentais tem tido 2 consequências negativas principais. Vou aqui até grifar. Principais. A primeira situa-se no campo da ciência e a segunda relaciona-se com o diagnóstico e o tratamento eficaz das doenças. Aqui, ao invés de das doenças, eu colocaria dos doentes, né? Porque o que ele defende é que não devemos enfocar a doença, né? E sim a pessoa. E na página 289, para finalizar aqui essa leitura dessas transcrições que eu fiz, ele coloca: o problema do abismo que separa o corpo da mente na medicina ocidental ainda não é matéria de debate para o público em geral, embora pareça já ter sido detectado. Suspeito, né, o autor fala, que o êxito de algumas formas da chamada medicina alternativa, ou seja, as práticas integrativas complementares, em especial aquelas que estão ligadas à tradição não ocidental, constitui uma reação compensatória a esse problema. Então, por isso que eu considero essa obra muito importante, resolvi aqui trazer aqui no nosso canal, para o nosso canal, esse resumo crítico. E esse distanciamento entre mente e corpo tem sido atribuído ao legado cartesiano, não é? Então, ele também sugere que, ou melhor, é uma consequência da própria análise que ele faz, que, ao ignorar essa dimensão, né, a medicina ocidental ela perde parte de sua eficácia, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, isso leva a uma reflexão sobre a importância, né, de uma formação médica que considere a pessoa, né, tanto que o próprio paradigma da medicina centrada na pessoa em sua totalidade, com suas dimensões, né, biológica, psicológica, social, espiritual, política.
para que o cuidado seja verdadeiramente completo. Né? Então, só para finalizar, eu deveria ter feito isso no início do vídeo, mas eu vou aqui só para como uma finalização, não é retomar, não é a visão de Descartes, que no século XVII formulou que o corpo e a mente funcionavam como duas entidades diferentes, com o famoso conceito penso logo existo, não é? Ou penso logo sou, cogito ergo sum. E ele priorizando a razão como a essência da nossa identidade humana, mas desvinculando-a das emoções ou do corpo físico. Então, é justamente aí que o professor Damásio argumenta que essa separação é equivocada, pelo que eu já resumi criticamente aqui. Então, o erro de Descartes, qual seria esse erro de Descartes? Então, é a falsa dicotomia entre razão e emoção, sendo que, segundo Damásio, o professor Damásio, a mente é profundamente influenciada pelos estados corporais e emocionais, né? Quer dizer, isso não é uma ideia nova, né? Mas assim é colocada dessa forma. Então, eu me refiro à leitura que eu fiz há muito tempo, e ainda tenho notas, né, que eu fiz nessa época que eu me referi no início do vídeo, que a resistência ao chamado dualismo cartesiano deriva em grande parte da ênfase que Descartes deu, principalmente na sexta meditação, à distinção entre os conceitos de mente, ou equivalentes, e de corpo. Mas no discurso do método, sua obra talvez a mais conhecida, ao definir, né, a res cogitans, ele descreveu que ele era, estritamente falando, apenas uma coisa que pensava. Isto é, ele era uma mente, ou inteligência, ou intelecto, ou razão. Então, ele afirmou que isso é o que a razão indica, mas que cada um experimenta invariavelmente dentro de si mesmo, mesmo sem filosofar, mas experimenta, não é, diferentes emoções. Mas, de qualquer forma, significando a união entre alma ou mente e corpo. E nesse contexto, Descartes escreveu, não é, para a princesa Elizabeth, a primeira, né, em 1643, e ele disse que todos sentem ser uma única pessoa com corpo e pensamento tão interligados por natureza que o pensamento pode mover o corpo e também sentir as coisas que acontecem com ele. Então, lembrar, para finalizar, que dualismo não foi um termo usado por Descartes. Não é? Ele é empregado por estudiosos de sua filosofia para designar uma tese que é chamada de cartesiana, mas cuja significação não é tão fácil de precisar. Né? Então, na realidade, ele distinguiu dois tipos de substâncias, né? A res cogitans e a resistência, né? Sem intermediário entre elas, sem conexões, como as conexões das quais fala o professor Damásio. Então, diferente de outros seres, nós, seres humanos, teríamos essas duas substâncias que coexistem. A alma seria o pensamento e não possui assim uma extensão, enquanto o corpo é extenso. Então, o grande desafio de Descartes foi explicar como essas substâncias completamente distintas para ele interagiriam. Então, daí surgiu a hipótese de que tem também essa ideia de que surgiu uma ideia de que a glândula pineal seria o ponto de conexão entre alma e corpo, né? Então, é uma leitura muito interessante e sugiro que vocês leiam.
E depois comentem aqui, por favor, comentem aqui neste vídeo o que vocês acharam, né, desse resumo crítico. E também, se vocês leram este trabalho, o que é que vocês, digamos, refletiram a partir dessa leitura. Então, até a próxima.